E aí pessoal, hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente. Eu pedi nos últimos dias para as pessoas me mandarem perguntas gerais, seja sobre mim, sobre o canal e tudo mais. E hoje eu vou estar aqui respondendo elas, mas antes eu quero dar dois recadinhos. O primeiro é que, se você ainda não sabe, meu jogo Seed and Salt já tem a página na Steam e você pode adicionar ele na sua lista de desejos agora mesmo. E amanhã, quarta-feira, o meu jogo Torcala vai estar entrando numa promoção de 35% de desconto, cerca de R$ 4,20. E é o menor preço que o jogo já esteve, tá? Eu não pretendo colocar o jogo num desconto maior tão cedo, então aproveita para pegar ele lá. Então, começando com a primeira pergunta, como alguém que tem vasta experiência em Godot, quais são os maiores drawbacks de usar essa engine, na sua opinião? Drawbacks seriam meio que os problemas, vamos dizer assim. Então acho que tem alguns, eu sou bem crítico, mas eu acho que talvez minha maior crítica seja a falta de recursos simples na ferramenta. Por exemplo, na versão 4 você ainda não consegue exportar web de forma que funcione 100%, então para a pessoa que roda no Mac como eu, o projeto vai crashar, tem vários probleminhas aí por usar algumas funcionalidades da web que ainda são bem sem suporte no geral. Vai ser resolvido na versão 4.3, se eu não me engano, vai ter uma opção para você exportar com uma única thread e aí isso deve ser resolvido. Mas além disso, coisas que são bem simples, como simplesmente vibrar um controle, eu não consigo, em qualquer outra ferramenta eu consigo fazer isso muito fácil, dependente do meu sistema operacional. É uma coisa que também já tem um TR aberto, já tem issue desde 2017, eu acho, só por agora que está para ser resolvido. Além de que eu acho que talvez já seja de conhecimento geral, o 3D, o workflow no geral para trabalhar com 3D é péssimo. Então tem coisas super simples, como por exemplo, se eu quiser mexer no modelo 3D e estruturar lá no meu personagem, alguma coisa assim, eu com certeza vou perder a referência dele como modelo. Isso significa que se eu mudar qualquer coisa no modelo, ou adicionar alguma animação, alguma coisa assim, eu simplesmente não vou ter isso atualizado na engine quando eu salvar de novo, exportar o modelo. Então você meio que vai ter que refazer todo o setup que você fez, porque a gente ainda não tem uma forma simples de manter a referência enquanto edita uma cena. Solo dev, grupo pequeno ou trabalhar para uma empresa? Eu sou mais ali entre o solo dev barra grupo pequeno. Talvez eu diria até como solo dev assim, principal, mais contratando freelancers, assim, fazendo commission para pessoas que vão prestar serviço para o jogo, né, fazer arte, música, esse tipo de coisa, mas que não são parte de uma equipe, mais por questões de decisões, assim, escolhas de design e tal. Mas eu acho que grupo pequeno ainda, assim, tipo umas 3 pessoas, né, arte, programação e música, ou talvez separar programação e game design, né, uma boa talvez. Como foi que você chegou na Godot? Vale a pena aprender Godot em 2024 para entrar no ramo de indie games? Se você quer desenvolver jogos independentes, sim, vale. Em 2024 a engine está muito melhor do que ela já foi anteriormente. Eu cheguei nela em 2016, então ela ainda estava na versão 2.1 alguma coisa, ou 2.0, não lembro. E estava começando a surgir a alpha da 3, e eu já usava a alpha da 3 assim que surgiu. Então você pode imaginar como que era um caos naquela época. E mesmo assim é uma engine que eu recomendo, mesmo com as minhas críticas. E vale sim, porque a curva de aprendizado é muito rápida, você consegue ter integração com versionamento muito fácil e é bem legal assim, você consegue prototipar fácil, então vale muito a pena se você já não tem uma expertise de outra engine. Sobre a indústria indie de jogos, o que você acha? Atualmente vi algumas pessoas reclamarem que muitos jogos indies Atualmente vi algumas pessoas reclamarem de que muitos jogos indies seguem a mesma fórmula, tentando sempre apelar para nostalgia ou para uma história pesada emocionalmente. Qual a sua opinião sobre? Primeiro, eu discordo, assim, eu não acho que seja uma coisa tão comum assim. Seria essa formação ignorante, os jogos indies realmente se padronizaram, mesmo que minimamente. Assim, você acha que esse tipo de produto continuará sendo publicado ou é apenas brincando um pouco com o conceito de jogos, uma fase de jogos indies? Não, eu discordo completamente, tá? É uma coisa que tem, assim, tem jogos que seguem algumas temáticas por trás da história um pouco mais profundas, tipo o próprio Celeste, mas isso é uma coisa que funciona bem, é muito legal e com certeza não está saturado e não necessariamente vai ficar saturado, sempre vai ter assim abertura para jogos. É claro que tem coisas que já estão um pouco mais batidas, algumas. Então eu diria particularmente que o que mais está batido é jogo tipo Vampire Survival e não um jogo com algum tipo de história pesada ou com algum tema sensível. Eu queria adicionar também, eu esqueci na hora do vídeo, que cada ano que passa a gente está formando novos e novos gamers, novas gerações que não conhecem o que é essa tal nostalgia da época do Nintendo, Super Nintendo, etc. Então isso faz mais diferença para o próprio desenvolvedor que sente essa nostalgia do que para o público em si que talvez nem conheça as origens desses jogos de referência. Como você planeja um jogo? Você cria algum documento detalhado com cronograma, requisitos, etc? Qual ferramenta usa?
Eu tentei fazer isso algumas vezes, eu tentei fazer isso durante a Softwool, e agora eu estou voltando um pouco, mas no geral, parte do meu planejamento, o que funciona é uma lista de tarefas, marcar ali o que foi feito e o que eu tenho que fazer. Ele reorganiza tudo sozinho o que já foi feito e eu vou deixando em cima o que é prioridade. Agora, justamente por trabalhar com outra pessoa e ter um cronograma que eu preciso seguir, né, porque eu vou participar do Next Fest, da Made in Brazil Sale, tem outros projetos aí rolando de coisas que eu quero fazer, eu preciso me planejar e ter uma ideia melhor, porque minha memória também não é a melhor coisa do mundo. Então estou usando o Trello como ferramenta para organização e eu tenho uma ideia de coisas com mais nuance que eu preciso fazer para não esquecer, além de ser algo que eu posso gerir junto com outras pessoas. Então tem muita coisa da arte assim que às vezes eu estou precisando, que eu vou precisar e eu posso só deixar anotado ali em vez de se perder numa conversa igual estava acontecendo antes. Além disso, todos os meus projetos ficam no Git, né? Eu uso principalmente para os que estão na Steam, eu tenho Actions, que basicamente elas fazem todo o delivery do jogo, então no momento que eu lanço uma versão, eu consigo gerar a build dos jogos e mandar isso para Steam. Então isso daí tudo automático. Então as ferramentas principais, vamos dizer aí que é um bloco de notas do meu sistema operacional, o Trello, GitHub e Git. Né? Como você se mantém motivado para terminar um projeto? Eu não costumo me manter motivado, acho que talvez seja mais disciplina, então eu me mantenho trabalhando nas coisas, tento, em alguns dias eu estou mais desanimado, eu vou fazendo o que eu sei que vai ser mais fácil, o que me interessa mais, e se só tiver coisa chata, eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou continuar fazendo. Motivação é uma coisa que já não me move tanto, então, a menos que seja uma game engine, que aí tipo, acaba que você se motiva pelo tempo, pelas ideias que surgem, por ter outras pessoas também que estão interessadas no projeto, mas no geral é um pouco mais disciplina e não tanto motivação. Você se arrepende de algum jogo, de algo nesse ramo? Não me arrependo, tem alguns jogos que eu sinto que ficaram meio mal feitos assim, que eu podia ter feito eles melhor, mas eu acabei não ligando tanto, e eu acho que seria legal se tivesse importado, mas em questão de arrependimento não tenho nenhum. Qual foi a game engine mais underground que já usou? Acho que talvez não seja tão underground, mas provavelmente coisa como Multimedia Fusion e o The Games Factory, que basicamente sucessores espirituais aí do Click, que é uma engine que acho que é mais velha do que eu. Você já fez o seu Dream Game? Se sim, qual? Se não, quando faria e como seria? Olha, eu não sei, eu acho que eu nem tenho um Dream Game, tá? Igual o pessoal fala muito sobre isso, e virou trend, né? Porque é uma coisa que, claro, quando você fala que você está fazendo seu jogo dos sonhos, pode ser o jogo da cobrinha que vai atrair a atenção do público. Mas não fiz, talvez teria alguma coisa, sei lá, talvez um jogo mais estilo RPG, como um Ultima 4 ou 6, mas ao mesmo tempo com um sistema de mundo muito complexo, porque as suas escolhas realmente afetam o jogo de uma forma muito profunda. Então, sei lá, você pode viajar ao mundo e encontrar um mercador, e se você assalta ele ou mata ele, isso afeta diretamente quem receber esses produtos, pode gerar uma guerra no mundo do jogo. Talvez uma coisa assim bem megalomaníaca nesse sentido. Mas quando eu faria, provavelmente não tão cedo. Se eventualmente eu conseguir iniciar um estúdio aí, sei lá, no meu sonho de ser uma Double Fine, uma XOK Games ou, sei lá, um Yacht Club Games, quem sabe não pense numa coisa assim, mas ainda com um escopo reduzido. Próxima pergunta, de onde você tira a ideia para criar a história do jogo? A maior parte dos jogos que eu faço, né, normalmente eles não tem história, ou quando tem alguma coisa muito plano de fundo, que acaba ficando só na descrição da página dele, mas normalmente eu coloco tudo no meu caderninho e anoto algumas coisas, eu pego sempre algumas referências, normalmente de algum livro que eu li ou de algum outro tipo de mídia que eu consumi, mas no geral eu não sigo muito na questão de ir pro lado de história e narrativa. Eu gosto sempre de focar muito mais no lado de gameplay e o que torna ele divertido. Você sempre quis trabalhar com programação? Não, desde pequeno eu falava que eu queria criar jogos. Passei por várias mudanças ao longo da minha vida, então teve um momento que eu fazia teatro e eu queria seguir com isso, artes cênicas, já pensei em fazer história também, e fazer matemática, física, mas logo antes de entrar na faculdade eu acabei começando a trabalhar, né, na área, então acabei seguindo nisso. Qual a parte mais legal no processo de fazer jogos e o que você menos gosta de fazer? Para mim a parte mais legal é a parte que eu estou desenvolvendo o core loop do jogo, né? Então, sei lá,
no meu jogo de RTS, por exemplo, é fazer você controlar as unidades, você ter a ida até os recursos, coletar e levar até alguma casa, você ter a batalha funcional, as flechinhas, e isso é meio que a parte favorita. Eu queria criar a base, assim, ou criar uma ferramenta de edição para eu fazer a base do jogo. É o que eu mais gosto, definitivamente. E o que eu menos gosto de fazer, provavelmente, é o que eu tenho tido que fazer mais, né, que é marketing e divulgação. E talvez à frente disso, mais na parte do jogo em si, arte com certeza, eu não tenho interesse nenhum em aprender, em melhorar. Então é bem difícil essa parte, porque assim, não é questão só de ser ruim, é questão de eu meio que não ter interesse nenhum em desenvolver essa habilidade. Mas é uma coisa que eu preciso fazer, trabalhar mais, porque eu não tenho dinheiro para manter uma pessoa só para isso, então eu preciso acabar lidando com isso em algum momento. O que você diria para uma pessoa que quer começar a fazer jogos, mas não sabe nem programar ainda? Fazer curso, fazer faculdade, como aprende? Começar por onde? Eu quero fazer um vídeo ainda sobre isso, mas eu acho que a primeira coisa, se você quer fazer jogos, vá fazer jogos, não vai estudar lógica de programação, não vai procurar curso X, Y, Z. Eu vou dar aqui duas opções. Se é uma pessoa que quer programar e escrever código, baixe a Godot e comece a fazer alguma coisa, vai ver tutoriais sobre isso. Tem muito conteúdo de graça, você nem precisa gastar dinheiro para começar a estudar. Agora, se você não quer programar, procura o GDevelop. Vamos dizer que seria assim como o Godot seria para o Unity, o GDevelop seria para o Construct. E se você não conhece nenhuma dessas ferramentas, o que é? O GDevelop é basicamente uma engine também gratuita, de código aberto, onde você trabalha com blocos de lógica. Você pode programar? Sim, você consegue fazer coisas usando JavaScript. Mas você nem precisa fazer isso, você consegue fazer seus jogos usando apenas os blocos de lógica, que são muito legais, tá? Você vai aprender muitos conceitos assim que são reaproveitáveis, você pode usar isso se um dia for para uma ferramenta mais robusta. Não que o GDevelop não seja, tem muito jogo sendo feito nele, sendo vendido, comercializado. Além da engine fazer 3D, então isso é um diferencial que muitas ferramentas nesse estilo sem código, né, não tem. Então essa é a minha dica, pega uma dessas duas que eu recomendei, vai lá e faz o seu jogo, seja um Flappy Bird, seja um jogo de ficar pulando plataformas e subindo, só faz um jogo e comece a fazer jogos, e aí você vai aprendendo o que você precisa no caminho. E por que decidiu compartilhar esses projetos no YouTube? Bem, eu comecei o canal, eu estava no começo da faculdade, no começo do meu trabalho, eu sempre gostei de fazer vídeo, né, tive diversos canais já desde 2012 mais ou menos. E aí eu decidi trazer um pouco sobre essa ferramenta, porque não tinha conteúdo nenhum da 3 quando eu comecei, e o que eu tinha bem raso assim era em inglês, então eu comecei a ensinar as coisas que eu mesmo fazia, tanto que chegou ao ponto de eu achar vídeos em inglês que eles meio que copiavam exatamente o código que eu fiz, ou ensinavam em algum curso, e era tipo exatamente o código, caractere por caractere, do jeito que eu tinha feito e planejado antes de gravar o vídeo. Então isso não me incomoda, é uma coisa que eu acho muito legal assim, ver que tipo essa troca aí, como essas coisas vão passando de um lugar para o outro. E dos meus projetos em si, né, acabou sendo mais por necessidade de divulgar mesmo, fazer algum marketing para os meus jogos, mas também porque eu gosto muito assim, de interagir com as pessoas, eu fico muito feliz quando alguém comenta, quando alguém fala alguma coisa no canal, ou comenta alguma coisa sobre os seus próprios projetos. Então eu acho que é uma relação muito legal, assim, mesmo que eu não conheça individualmente todas as pessoas que estão aí, e é alguma coisa que eu gosto. Inclusive, se você nunca viu esse canal, tem diversos vídeos sobre game design, desenvolvimento de jogos, programação, então se inscreve aí para você ver o que tiver no futuro. E se você assistiu até aqui também, eu queria pedir para você me ajudar. Eu preciso de um nome para o meu estúdio, né? E atualmente as duas opções que eu tenho são Scale to Dice, tipo, dado em escala 2, e To Dice Games, To Dice Studio. Se você tiver alguma sugestão relacionada, eu gosto da ideia dos dados, por ser uma coisa mais voltada a RPG, estratégia, principalmente jogos com números e tal. É muito o tipo de coisa que eu gosto de fazer, então acho que encaixa bem. O Torcal é um jogo bem estratégico, o City and Sal é completamente estratégia, e eu quero fazer mais coisas assim, nesse estilo, então acho que encaixa também com as temáticas principais. Então diz aí o que você acha nos comentários, e mandem mais perguntas se vocês quiserem saber mais alguma coisa que eu não comentei nesse vídeo, ou desenvolver algum tópico mais aprofundado. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até mais.